continue nos abençoando com sua graça e suas misericórdias. É por causa dela que nós não somos consumidos, diz a palavra. Obrigado por mais uma oportunidade de estar ministrando aqui na casa do Senhor. Obrigado pelos irmãos que vieram. Hoje temos uma palavra que vai, com certeza, mexer com o nosso coração. Obrigado, irmão Judson. Obrigado por essa tempinho. Conta a história que um pastor estava pela rua de uma cidade pequena, encontrou um irmão, um membro da igreja, e o membro disse: pastor, vai ter culto hoje, pastor? O pastor disse: vai ter culto, sim. E qual é a palavra que o Senhor vai ministrar nesta noite? O pastor disse a ele: eu vou ministrar uma palavra raiz, uma palavra genuína para o filho, uma palavra que vem de encontro, que vem de alimento para aquele que é filho do Senhor, aquele que tomou uma posição diante de Deus. É um néctar. Essa é a palavra que Deus tem para nós nesta noite, para aqueles que deixaram alguns dos seus compromissos afora, tiveram opção, mas resolveram estar aqui ouvindo uma palavra para alimentar o seu coração. Amém. Amém. Glória a Deus. O que é um filho genuíno? O que é ser filho? Podemos tomar o nosso exemplo. Como éramos como filho? Papai sempre deu o melhor para nós em casa, e o meu pai era o meu herói. Eu tinha prazer em sair com meu pai, prazer. Nós morávamos em uma cidade pequena, e ele vinha para Ribeirão, eu tinha prazer de andar com ele, no colo dele, no pescoço dele. Até os 8 anos de idade eu dormia no peito de meu pai. E essa intimidade é o que Deus quer fazer com a igreja. É essa intimidade que Deus quer trazer para mim e para você. Amém. Essa é a intimidade. Um filho genuíno, ele nunca duvida da existência do seu pai. Se somos filhos, nada pode ofuscar a nossa intimidade com o nosso pai. Um filho genuíno não fica colocando o seu pai à prova, provocando o seu pai. A partir do momento que meu pai me abraçou e eu o reconheci, eu nunca procurei saber se realmente ele era meu pai, eu nunca fiz exame de DNA para ver se ele era meu pai, mas eu tomei posse desta paternidade. E a palavra que vem para nós nesta noite: tome posse da paternidade. Se o meu pai viajar e ficar 4 meses fora e não me ligar, ele continua sendo meu pai, e eu tenho que continuar acreditando que ele está pensando em mim lá. O que eu quero dizer com isso? Às vezes pedimos provas para Deus, que Ele fale conosco toda hora, nos dê prova da sua existência, e não carece isso. Não precisamos disso. Nós temos a palavra que nos conforta e nos dá essa legalidade. Um filho genuíno procura agradar e a obedecer ao seu pai. Como que agrada a Deus? Ele diz assim: aquele que me ama guarda as minhas palavras. O louvor da nossa boca agrada ao Senhor em
Glória a Deus. Traz o Senhor até o nosso coração. Um filho genuíno confia na provisão do seu pai. Essa notícia da Sara, eu ainda não mandei uma palavra para o Valdir, mas eu quero falar para ele dentro dessa palavra, da pregação, que Deus dá a provisão, Deus dá o sustento, aquilo que te preocupa, Deus dá o sustento, Ele está no controle dos seus filhos. Gente, se nós saímos da nossa casa, do conforto da nossa casa, e viemos aqui ouvir uma palavra do Senhor, com certeza o Senhor tem grande alegria em tratar o nosso coração, em realizar os desejos do nosso coração, porque Ele é o nosso Pai. Ser grato ao Pai sem murmúrio. O Pai sabe o que tem de melhor para mim, Ele sabe. O que Ele me der, glória a Deus. O pneu do carro furou, glória a Deus, Ele está me poupando lá na frente de algo pior. O que acontece na vida do Filho de Deus, tudo tem que ser dado glória a Deus. É difícil? É difícil, mas nós temos que aprender com isso. Romanos 8,16 diz, eu vou ler alguns textos, eu vou ler os textos, não precisa nem abrir, a gente vai se comunicando nisso. Romanos 8,16 diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então peraí, então nem todo mundo é filho de Deus? Não. Filho é aquele que está sobre a cobertura do Pai, aquele que se dispôs a deixar o mundo para trás e a caminhar dentro da palavra do Senhor. É com esse que o Senhor tem compromisso. 2 Pedro 2,9, 1 Pedro 2,9 diz assim, mas vós, Paulo diz que é uma palavra para os filhos, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, glória a Deus. Aleluia, que palavra maravilhosa. Então outrora estávamos em trevas, mas Ele nos trouxe para a sua luz. E eu preciso pedir confirmação disso, irmão? Não. O que eu tenho que fazer? Crer, acreditar. Deu ruim hoje, o Senhor está no controle. Eu tenho uma notícia ruim, o Senhor está no controle. Amém. Eu tenho uma notícia boa, glória a Deus, o Senhor está no controle. Amém. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Verso 10: vós, que em outro tempo não era povo de Deus. Opa! Então, para ser povo de Deus, você tem que estar sob a cobertura do Senhor. O Espírito de Deus testifica no teu espírito. O que é testificar? É dar testemunho, é confirmar. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Essa palavra misericórdia, por isso que eu gosto sempre de abrir o culto, a palavra que eu prego com isso, porque ela é a razão de estarmos aqui. Verdade, Pai. Ela é a razão de não sermos consumidos, porque todos pecam, todos pecaram, mas o Senhor nos alcançou com misericórdia. Amém, glória a Deus. E a todo momento que você for orar, irmãos,
Obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado porque me alcançou com misericórdia. Eu estava perdido, sujo, e o Senhor com sua misericórdia me alcançou, me arrebanhou, me trouxe para a tua família, pela sua misericórdia. Ao longo dos tempos, Deus trabalhou com um povo separado, os hebreus, os israelitas, para que no momento oportuno o Verbo se manifestasse. Como diz em João, que o Verbo se fez carne, e o Pai se fez homem, por amor dos seus. Amém. Como Cordeiro único. Por que único? Porque não precisamos de cordeiro mais. Outrora os sacrifícios para o pecado, para a expiação, eram animais, mas Deus aprove em graça e se fez homem, e foi um único cordeiro, suficiente para romper o nosso elo com Adão. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual pecado? O pecado da linhagem adâmica. E os pecados de agora? Temos um advogado que advoga por nós. Amém. Isso é palavra de Deus. Glória a Deus. Isso é palavra de Deus. Aí vamos para Josué. Vamos passear um pouquinho dentro da palavra de Deus para entendermos nessa linha de raciocínio de filho. Diz o Senhor a Josué 1,9: não te ordenei eu? Esforça-te. Irmãos, essa palavra vem lá da época de Josué. Esforça-te. É o Senhor falando para mim: Dimas, tem culto hoje, mas está chovendo, Senhor. Esforça-te, faça a tua parte. Faça a tua parte. Esforça-te, e eu estou contigo, eu te sustento. Então, quando os motivos supérfluos são maiores do que a adoração, do que o servir, nós não estamos nos esforçando. Quantas vezes deixamos, não é o meu caso, graças a Deus, deixamos de um culto por causa de um campeonato de futebol, que é o final do não sei do que, ou por uma festa qualquer, ou uma visita que chega na tua casa. Você já pensou que Deus poderia estar mandando aquela visita para que você trouxesse ela para o culto, e você não vem no culto por causa dela? Esforça-te. Não é fácil ser crente, não é fácil ser cristão. E a quinta para nós é mamão com açúcar. Tem países que mata você, mata a tua família, quando você confessa que é de Jesus. E aqui, por pouca coisa, nós deixamos uma reunião, um momento de adoração. Esforça-te, tenha coragem, não temas. Por que não temas? Porque vai ter problema. O problema vai aparecer grande, a dificuldade vai ser monstruosa. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo. Amém. Glória a Deus. Não é o Deus do outro, é o teu Deus, é o teu Pai. Então, quando somos filhos genuínos, tomamos posse da paternidade do Senhor. E por onde quer que andares, diz a palavra,
mandei eu, nos dias de hoje, oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos, movimento social, ajuda do próximo. Eu pergunto: você é cristão? Sou cristão. O que você tem feito para o próximo? Nada. Por quem você tem orado? Pela minha vida. Então somos um cristão egoísta. Se o Criador deixou a sua glória e se tornou homem por amor de nós, nós não fazemos nada pelo próximo. O Rafa falou uma palavra lá na Fundação Casa, que traçalhou meu coração. E ele disse na palavra para os meninos: eu estive preso, você não me visitou. Eu estive internado no hospital, você não foi me ver. Mas quando, Senhor? Quando deixaste de fazer para um dos meus. E o que nós temos feito de social? O que nós temos feito? Esforça-te, devo fazer a minha parte com empenho e excelência. Hoje é culto, eu vou com excelência, eu vou com sede, eu vou levar o que eu tenho no meu coração e compartilhar com a igreja. Eu vou convidar o meu amigo, meu irmão. Quando teve essa pandemia aí, todo mundo tinha, eu vi uma história no jornal, o cara tomou 6 vacinas, ele nem deixou para os outros, ele queria tomar as vacinas tudo. Então, se ele estava com tanto medo da pandemia, ele devia ter medo do inferno. Se ele fizesse o que ele fez com as vacinas, convidando pessoas para sair das drogas, para sair dos vícios, para sair da morte e vir para a casa do Senhor, para a família de Deus, quanto ele não estaria ganhando? Então somos egoístas, nós não temos noção do que é o inferno, não temos noção. É por isso que nós deixamos de convidar pessoas, deixamos de anunciar a boa nova. Porque se todos nós tivéssemos pelo menos uma noite, um sonho, na boca do inferno, eu vou, peraí, a coisa é feia mesmo. Chega para o teu pai, para a tua mãe, como aquele homem disse para o Senhor: deixa eu voltar lá e avisar meu filho que o inferno é terrível. Não, lá eu tenho quem fala, que é a igreja. Coragem. A carne não ajuda muito nas coisas espirituais, ela traz desânimo e preguiça. Não temas, ter medo, ser intimidado pelo inimigo. Às vezes, ou nós não sabemos o tamanho e o poder que é o nosso Deus, ou nós estamos olhando mais para as dificuldades do que para o nosso Deus, e tudo nos apavora. O Senhor teu Deus é contigo. Tem palavra mais bonita, mais confortável? Eu adquiri um costume de todas as pessoas que eu encontro, ou que faz alguma coisa, ou que eu falo: que Deus te abençoe. Irmão, isso dá um impacto. Todo cliente que chega na firma: que Deus te abençoe. Isso traz uma bênção na vida da pessoa. Amém. Às vezes ela está com a mente longe, mas eu não estou. Que Deus te abençoe. Isso é do caráter, da personalidade do filho. Você quer que o pai o abençoe, que o reino se expanda, que a família cresça. É para isso que estamos aqui. Com Daniel, a palavra de encorajamento foi até o fim. Em Daniel 12:9 diz assim: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Não é para termos coragem hoje, essa semana, mas é para termos coragem até o fim da nossa vida. Combati o bom combate a todos os dias. Vamos enfrentar leões, dificuldades todos os dias, injúrias, decepções, ingratidões,
mas eu sou contigo, diz a palavra. Amém. Se o meu Pai, o meu Jesus, sofreu todo tipo de ações e perseguições, quem sou eu para não sentir? Verdade. Ah, mas o fulano gostava tanto dele, me traiu, ou o fulano está dentro da família, me judiou. Irmão, adore ao Senhor por essas coisas. Abacuque 3, um texto muito conhecido, eu só vou passar por cima para chegar onde eu quero, eu ainda estou na introdução, irmãos, vamos chegar onde a gente quer já. Abacuque 3 diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra. O que ele fez? Ouvi, Senhor, a tua palavra. Nós temos ouvido a palavra de Deus. E como é que ouve a palavra de Deus? Lendo a sua palavra, o Espírito testificando em nosso coração. E temi. Avisa ao Senhor a tua obra no meio dos anos, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém. Irmãos, Glória a Deus. Irmãos, Amém. a gente não tem noção do que o profeta está falando. Imagina aquele pessoal lá em Israel, que estava bem com a família, em paz. As bombas chegam e vão destruindo. Amanhã você levanta, você não tem um leite para dar para o teu filho porque a tua casa foi destruída. Você não tem um abrigo porque as bombas destruíram. Você não tem água porque não tem encanamento. Você não tem energia elétrica, você não tem telefone, você não tem nada. Ainda que a figueira não for, ainda que não tenha comida, ainda que não tenha nada, todavia eu me alegrarei. Só o Senhor. Por que a palavra está dizendo isso? O que pode acontecer? Não estamos isentos disso. Pode acontecer. A esquerda está tomando proporções tremendas. Pode acontecer. A nossa porta da igreja está aberta, mas ela pode fechar. Entende, irmãos? Nós temos que aproveitar o tempo. Todavia me alegrarei no Senhor. Exaltarei no Deus. Qual Deus que ele se exalta? Da provisão? Da salvação. Porque o profeta está olhando o espiritual para o espiritual. O Senhor Deus é a minha força. Vou abrir um parênteses que não está no meu texto aqui, mas eu vou abrir um parênteses para deixar registrado para os irmãos. Os filmes de Sansão, aparece um bombado, musculoso. Todo filme de Sansão. Você já viu um Sansão raquítico? Alguém já viu um filme de Sansão raquítico? Mas ele era raquítico. A força de Sansão não estava nos seus braços, diz a palavra, estava no Senhor. Ele era franzino. E os filhos falavam assim: da onde que vem a tua força? A minha força vem do Senhor. Amém. Eu pergunto para você, comunidade, da onde vem a tua fé? Do Senhor. A minha fé vem do Senhor. Da onde que vem essa vontade de você vir no culto, de você ajudar as pessoas, de você participar das coisas? Vem do Senhor. Porque o Senhor é a nossa força. Tem um problema na tua casa, você está em pé, resistindo. De onde vem essa força? Ela vem do Senhor. Então, quando entendermos isso, irmãos, quando colocarmos na nossa mente essa realidade, que a nossa força vem do Senhor, o Senhor tirar a força dele,
nós caímos prostrados, a nossa força vem Do Senhor. do Senhor. Louvado. Amém. Glória a Jesus. Só suporta os dias difíceis quem está na intimidade com o Senhor. Toda hora temos notícias de pessoas tirando a sua vida, de pessoas fazendo besteira. Hoje mesmo tive uma notícia de um amigo que tirou a vida. Por quê? Porque ele não tem intimidade, estava sem intimidade com o Senhor. Quando temos intimidade com Deus, por pior que seja a situação, Deus faz a gente prevalecer. Ouvir, Senhor, a tua palavra. Ouvir a palavra de Deus é orar. Que tempo você tira para orar, para ler a palavra de Deus? Ah, mas Deus não fala comigo. Não fala que você não lê a Bíblia. Não fala que você não ora. Porque ainda que a figueira não floresça, sinal de seca, de miséria, de morte. Ainda estava difícil para o homem e ele estava ligado com a linhagem de Adão. Agora passamos para João 1. Eu falei um pouquinho desses homens que não tinham o que nós temos. Nós temos uma liberdade, nós somos templo do Espírito Santo, e aqueles homens tinham uma unção sobre eles. E eles comportavam, o comportamento deles tremendo. Ontem o irmão lá no culto que eu fui pregou sobre José, maravilhosa palavra. E João 1 diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Vamos lá. O Verbo é o Criador. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé e um só Espírito. Esse se fez homem. Habitou. Por que no passado? Entre nós. Porque hoje ele habita em nós. Essa é a diferença. O Senhor Jesus, o seu Espírito Santo, hoje habita em nós, em cada um de nós. Nos dias que ele esteve aqui na terra, com os discípulos, ele habitou com eles. Mas quando o derramar do Espírito Santo no Pentecostes, começou a habitar neles. Esse é o diferencial desse texto. Vamos lá. E vimos a sua glória. João está narrando algo que ele viu, o que o Senhor Jesus fez em terra, como homem, como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Amém. Por que verdade? Porque houve um cumprimento do que os profetas falaram na pessoa de Jesus. Vimos, eles viram e nós estamos vendo. O que nós estamos vendo, irmãos? A nossa vida e a vida do próximo transformada. É o que estamos vendo hoje. Alguns estão vendo milagres, cura da casa, cura casa própria, prosperidade, mas não é o caso que o texto está nos narrando aqui. O objetivo é salvar almas que vão perecer no inferno. Esse é o objetivo da palavra de Deus. As coisas que vêm por acréscimo não devem ser nem consideradas. Uma pessoa que é bonita, ela é bonita. Entendeu? Por natureza, nós somos a obra-prima do Senhor. Você pode colocar qualquer bandular que você continua sendo a obra-prima do Senhor. A beleza é aquilo que o Senhor constituiu dentro de você. Essa é a beleza. O homem se fez, o Criador se fez homem para um plano de vitória aos escolhidos antes da fundação
do mundo. O Senhor diz: eu vim para que nenhum daqueles que tu me deste se perca. Esse é o objetivo do Senhor, e ninguém vai se perder, para a glória de Deus. 1 Coríntios 15, 45 diz assim: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão em espírito que dá a vida. Então, um homem, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, que não confessa Jesus como Senhor da sua vida, ele é uma alma vivente, porque ele está ligado ainda em Adão. Um homem que toma posse da promessa, reconhece o seu pecado, confessa Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, ele passou a ser uma vida vivente em Cristo Jesus. Vida de vida eterna. Em Jesus se cumpriu a profecia do profeta Joel: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Nesses dias só falava. Esses dias de Joel, o Senhor falava dentro de um tabernáculo com um sacerdote. Imagina, irmãos, nós dependemos somente de um sacerdote. Rafael, pastor da igreja. Rafael, você vai falar com Deus lá, minha oferta está aqui, minha pombinha, está aqui meu sacrifício. Fala lá para ele, fala que eu errei, fala que eu não queria errar, mas eu errei. Vai lá. Aí vem o outro, vai lá, Rafael. Aí uma vez por ano o Rafael entrava lá: Senhor, tem pecado de todo mundo aqui, E os animais não eram suficientes para aquilo. E hoje, louvado seja Deus, que o único cordeiro morreu por amor de Deus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Hoje você não precisa mais do sacerdote, você tem livre acesso ao Pai. Nós temos a liberdade com o Pai. Antes da vida de Jesus, inúmeros homens foram usados por Deus, mas nenhum foi chamado de templo do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. José foi usado por Deus, Davi foi usado por Deus, os profetas, Isaías, todos eles foram usados por Deus. Algum deles foi chamado de templo do Espírito Santo? Não. Quem que é chamado? Eu e você. Eu e você. O povo trabalha que nem louco, fica se matando, esquece de adorar o dono de todas as coisas. Fiz alguns convites e alguns irmãos falaram: eu não vou porque eu tenho que trabalhar. Não tem que trabalhar, mas tira a excelência para o Senhor, tira o tempo do Senhor, e com certeza você vai trabalhar menos e vai ter uma produtividade maior, porque você tem o Senhor que está do seu lado, Ele é a tua força. Este privilégio para os dias de hoje, precisamos dar o devido valor a esta conquista que é fruto da ressurreição. Jesus nasceu, andou por tudo quanto é lugar, fez milagres, maravilhas. Até aí ele estava condenado ainda. Enquanto Jesus andava pela terra, dos seus 30 ao 33, ainda estávamos condenados, todos condenados. O momento que ele morreu, ainda estávamos condenados, mas quando ele ressurgiu, estávamos livres. Amém. Glória a Deus. Livres. Amém. Não foi no nascimento, mas foi na ressurreição. A ressurreição que trouxe liberdade para todos nós, em Cristo Jesus.
Hoje somos revestidos pelo Espírito Santo, fundados nos alicerces dos profetas e dos apóstolos, remidos pelo sangue de Jesus, justificados pela fé. Tudo isso nos leva a crer em nossa salvação pela graça. Eu fui católico há muito tempo e a gente sempre teve essa dificuldade em crer na salvação, não ser merecedor, não ser digno. Até inventaram um purgatório aí para dar uma disfarçada. Mas eu nunca serei, ninguém é digno, irmãos. Nós somos salvos pela graça, de graça. A partir do momento que você tem Jesus como Senhor da tua vida, você recebe Ele no teu coração, você é salvo pela graça. Então a salvação é um triunfo, é uma preciosidade na nossa vida. Nós temos que crer e agradecer a todo momento. Senhor, obrigado. Eu não mereço, mas se eu cair duro agora, pela tua misericórdia, eu sou salvo. Amém? Me move a perdoar as pessoas. Ser salvo me move a perdoar. Ser salvo me move a não ter mágoas. Ser salvo me move a procurar ajudar as pessoas. Ser salvo me move a juntar tesouros no céu. Ser salvo me move a anunciar a boa nova, a buscar os perdidos, a congregar com os irmãos, a adorar a Deus em família e a obedecer a sua palavra. Estamos terminando já, vamos concluir. Um eleito, o que é um eleito? É aquele que se sente salvo, aquele que é salvo em Cristo Jesus. Um eleito tem por objetivo, qual que é o objetivo do eleito? É engraçado, né, você ver que tem pessoas que ela tem uma vida social tremenda, ela, festas e tudo, com Deus só em casamento anda na igreja. Aí o camarada tem uma enfermidade terrível, ele vai lá no fundo do poço e Deus dá uma oportunidade para ele, ele levanta. Muitos falam, puxa vida, quanto tempo eu perdi, se não é Deus na minha vida. Ele muda a história porque ele teve uma experiência tão ruim, mas teve uma oportunidade tão boa. Mas tem pessoas que nem nos momentos ruins, olha, você tem 3 meses de vida, então eu vou aproveitar, eu vou viajar, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Se é para um cristão, fala, puxa, 3 meses, meu Deus, acho que eu vou pedir perdão para fulano, para ciclano, eu vou clamar a Deus, vou me preparar, porque eu vou com uma viagem eterna. A viagem que eu vou é sem volta. Algumas denominações, religiões entendem que o homem volta, mas o homem não volta. Jesus morreu para nos salvar, não preciso reencarnar para melhorar, não tem essa necessidade. Muitos consultam espíritos, não tem necessidade, porque eu tenho o Espírito Santo que me auxilia, eu tenho livre acesso. Um eleito tem esse pensamento, é um filho genuíno. Qualquer problema que acontece na escola, eu vou falar com meu pai. Eu tenho pai. Entra no teu quarto, tranca a porta e fala com teu pai que está te ouvindo, diz a palavra. O mundo vai oferecer provas. Agora entramos no final, mas eu quero que você preste atenção no que a gente vai ser falado aqui. O mundo vai oferecer provas contra a palavra de Deus e os seus ensinamentos. Mas como é que você me explica? Eu vou explicar. A Bíblia diz que a fé é pelo que você crê. Você não vê, mas você crê. Eu creio no que a palavra de Deus me mostra.
Eu creio no firmamento, eu creio que o Senhor criou os céus e a terra, eu creio que Deus criou o homem do pó da terra, eu creio nisso. Mas a ciência achou um fóssil, está aqui, ó, o fóssil está aqui, é uma evolução do macaco para o homem. Não creio. Mas é prova? Não creio. Você crê no que você não vê? Creio. Então o mundo vai nos colocar em prova naquilo que nós acreditamos e vai mostrar algo visível para que mudamos a nossa mente. É verdade. Então muito cuidado. Os dias agora estão se aproximando. Nós vamos ter muita notícia aí, muita notícia estranha, mas vamos permanecer na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus nos mostra. É o que nos basta. Amém. É o que nos basta. Mateus 24 diz assim: então hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, os escolhidos. E eu sou escolhido. Eu quero pontuar, para a gente fechar, onde eu quero chegar agora é a conclusão da nossa palavra de hoje. Talvez é a parte mais importante daqui de hoje. Eu quero pontuar 4 pontos na nossa vida. Quero que você que está aqui na igreja, você que se nós conseguimos jogar na rede social, você que está na rede social, pense onde você se enquadra nisso. Primeiro ponto: filho de Deus. Você se considera um filho de Deus? Aquele que se sente filho do Criador tem zelo, tem amor, tem reverência, tem reconhecimento de tudo que Deus faz e fez na sua vida, tem prazer em cultuar, prazer em servir, importa que o Criador seja glorificado em tudo em sua vida. Essa é a postura do filho. Segunda postura: servo. Porque dentro da igreja nós temos essas 4 pontos que eu vou falar aqui. O segundo é o servo. O servo é aquele que se sente obrigado a obedecer, por medo ou por castigo. Ele tem a consciência pesada, ele vai pela opinião dos outros, ele tem modismo, ele vem nos cultos, mas o seu coração está longe, sempre distante. Ele não tem compromisso fiel com a palavra de Deus, nem com os irmãos da igreja. Ele não faz nada por excelência. Esse é o servo. Terceiro, o voluntário. Voluntário é aquele que não tem compromisso com nada, chega e sai tranquilo, e quando vem ao culto quando sente vontade. Esse é o voluntário. A congregação não pode contar com ele para nada, entra e sai de ministérios e não tem compromisso, não dá satisfação, quer ser reconhecido pelos homens. Esse é o voluntário. E o quarto, para encerrarmos, o indiferente, o incrédulo. A própria palavra já o define. Este só se preocupa com as coisas materiais, ignora o encontro com o Criador. Onde nos enquadramos nisso? Em que posição estamos diante de Deus? Deus pode contar comigo, Deus pode contar com você, a congregação pode contar com você, você tem compromisso com a congregação, compromisso com a palavra de Deus. Fica a palavra aí para nós refletirmos. Vamos ficar de pé, vamos orar.
Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado. Um remédio que cura, uma palavra que sara, uma palavra que mexe com o nosso coração. Eu sou grato, Pai, porque o Senhor me tirou do lamaçal da morte. Amém. Eu sou grato, do fundo do meu coração. Sou grato porque hoje eu procuro servir ao Senhor com alegria, mas ainda falta muito para mim. Que o Senhor me ajude, que o Senhor ajude cada um de nós a estarmos na Tua presença, a valorizarmos o que o Senhor fez por nós, Senhor. A morte e a ressurreição. E tudo que o Senhor tem me dado, me guardado, me protegido, guardado a vida de cada um de nós, a nossa família, a nossa casa. Obrigado pela família que o Senhor me constituiu, Senhor. Obrigado pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus filhos. Muito obrigado. Que o Senhor permaneça falando comigo, usando a minha vida, guardando a minha vida. Muito obrigado por toda essa palavra que nos alimentou nesta noite. Eu te agradeço em nome de Jesus.